Se você continua sem dinheiro e acha que nunca vai conseguir ter uma reserva, um patrimônio, hoje eu quero falar para vocês que é possível sim, porque não é sobre o tanto que você ganha, mas é sobre como você pensa. A maioria das pessoas, assim como eu, crescem ouvindo que dinheiro é difícil, ouvindo que quem tem dinheiro é sempre ganancioso, e a gente às vezes não, na maioria das vezes, a gente cresce acreditando nisso, né? Leva essa crença, né? De acreditar que quem tem dinheiro é ganancioso, acreditar que você nunca vai conseguir ter alguma coisa, que o nosso ciclo da vida é, né, trabalhar, pagar contas, enfim. Mas deixa eu te falar a verdade. Se você continuar acreditando que pessoas pobres nascem assim e vai ter que, né, ficar desse jeito pro resto da vida, porque essa é a sina da pessoa, você vai criar essa mentalidade. E o que a gente pensa, nossa mente, ela é muito ligada aos nossos sentimentos e a forma como a gente atrai aquilo que a gente quer. Se eu falar que a minha vida tá ruim, se eu falar que eu não tô bem, a minha mente vai criar isso. Por mais que eu esteja, né, a gente cria aquele pessimismo de achar que se tá ruim, que vai continuar assim, e assim vai ser, porque o pensamento de coisas pobres atrai, né, a mentalidade pobre. Então a gente deve pensar positivo, a gente vai pensar que a gente vai conseguir, porque quando a gente pensa que dá errado, que vai, né, coisas negativas, vai ser coisas negativas. Uma coisa que eu falo pra vocês, assim, que é dentro da realidade, né? Pessoas ricas, elas pensam em crescer. Já as pessoas pobres, elas pensam que precisa trabalhar para pagar contas, para sobrevivência. E não é necessariamente assim, gente. Muitas vezes é a nossa mente que faz a gente ficar naquele mundinho pequeno, né? Naquela zona de conforto, que na maioria das vezes nem é porque é bom, é porque o medo, né, te trava, o medo não aceita que você crie novas, como é que eu posso explicar para vocês aqui? O nosso pensamento não deixa que a gente crie, né, novos pensamentos de falar, não, eu vou tentar, mesmo que possa ser que dê errado, mesmo que possa ser que, né, sair da zona de conforto, mesmo que não seja uma zona de conforto boa. Mas a nossa mente, quando ela cria isso, o medo nos trava. As pessoas que têm a mente milionária, gente, elas não pensam em pagar contas. Elas pensam como elas vão fazer mais dinheiro, como elas vão ter mais dinheiro. E, infelizmente, o pobre, ele só pensa como vai pagar as contas e começa o vitimismo, né, que, ai, porque só nasceu para sofrer, porque pobre só nasceu para pagar contas, e assim, é a mente da gente que muitas vezes não permite que a gente vá mais à frente do que a gente pode, né? Então a diferença que existe aí entre a mente milionária e a mente pobre é isso. A pessoa que tem a mente milionária, ele pensa, como que eu vou fazer para mim investir mais, para mim fazer esse dinheiro trabalhar mais para mim. Enquanto a mente pobre pensa o quê? Como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou né, só pensa em atrair mais contas e pagar contas e só pensa que só trabalha para sobrevivência. Pessoal, quem tem a mente milionária não troca tempo por dinheiro a vida toda. Essas pessoas, elas pensam em investir, elas pensam em fazer cada vez mais esse dinheiro render, fazer renda extra, para que tenha mais e mais, para que esse dinheiro, né, trabalhe por elas enquanto elas dormem. Por isso que tem pessoas que conseguem, né, ficar tipo, bem, né, que na maioria das vezes muitas pessoas que acham que o pobre que nasceu para ser pobre, ele nunca vai ser mais do que aquilo, e as pessoas começam a se dar bem na vida quando elas começam a ter a mente milionária, e aí as pessoas já vêm com a ideia errada, deve estar fazendo alguma coisa de errado, com certeza tá indo mau caminho, porque a pessoa começou a prosperar, e muitas vezes não é porque a pessoa tá fazendo nada de errado, não é porque a pessoa tá se envolvendo com nada errado, é porque ela saiu da zona de conforto, ela saiu daquele
naquele mundinho pequeno que ela vivia. Uma das coisas, gente, que assim, eu já percebi muito é que ricos, eles assumem responsabilidades, certo? Os ricos, eles assumem responsabilidade, eles querem cada vez mais fazer com que aquele patrimônio cresça. Já as pessoas pobres, elas se vitimizam, tá? As pessoas pobres culpam o governo, não que eu tô aqui pra poder, né, ficar falando quem tá certo e quem tá errado, longe de mim, mas é nessa questão, mais ou menos, que acontece isso. Eu tenho certeza que você conhece alguém que não assume responsabilidade, que culpa o governo o tempo todo, que se vitimiza e que fica, porque isso e aquilo. Enfim, isso aí só vai lhe levar cada vez mais para, né, para o âmbito que você já tá, porque isso não vai adiantar. Uma coisa é certa, gente, né? Enquanto você tá ali só culpando uma pessoa e outra e tal, você não cresce, porque isso, né, a mentalidade, a mente rica, ela faz milhões, ela faz você, né, explorar muitas coisas. E aí é que entra, né, essa questão de que muitas vezes a gente acha que só ter cabelo aqui, gente. Às vezes a gente acha que só ter dinheiro, né, o dinheiro em si já é o suficiente, e não é. Muitas vezes o que falta nas pessoas é aprender cada vez mais, né, saber que, tipo assim, buscar cada vez mais, consumir, digamos que assuntos que sejam relacionados a isso, né? Os ricos, eles querem aprender mais e mais, né? Para que possa buscar, para que possa aprender, para que possa trazer coisas novas sobre isso. Enquanto as pessoas pobres não. As pessoas pobres, elas acham que não é necessário saber sobre, aprender sobre o assunto, que tem que se acabar de trabalhar. Lógico que você precisa também, mas você precisa aprender, né? Quando eu comecei a trazer vídeos nesse canal, assuntos, né, sobre isso, muitas vezes eu tava nesse patamar, tipo, eu ficava culpando isso e aquilo, mas aí depois que eu comecei a buscar, estudar um pouco mais, eu entendi que aqueles foram os resultados das minhas péssimas consequências. Foi eu que causei aquilo, ninguém causou aquilo pra mim. Aquilo foi uma coisa que eu mesmo causei, que eu mesma me levei pra aquele lugar obscuro, pra aquele ambiente horrível. Então, assim, eu digo pra vocês que não adianta vocês ficar culpando, não adianta vocês ficar se vitimizando. O segredo é você buscar estudar, é você buscar cada vez mais. Hoje em dia eu consumo vários assuntos, gente. No momento ainda não tenho, mas eu pretendo comprar alguns livros para ler, porque isso é importante, né? Para mim poder aprender cada vez mais e mais. Outra coisa, ricos, ai meu Deus, ricos, eles têm controle emocional. Como assim? Eles não compram por impulso para impressionar, né? As pessoas ricas, eles não compram por impulso para mostrar status, para mostrar para as pessoas que têm dinheiro. Enquanto o pobre, ele quer impressionar, ele quer mostrar que ele tem aquilo que ele não tem. E esse é o grande erro da pessoa pobre, gente, porque compra por impulso, né, para mostrar que tem, para mostrar, e muitas vezes nem tem o que mostrar, né? É como as pessoas falam, né, fazem das tripas o coração. Mas assim, isso é uma tolice, porque muitas vezes você quer mostrar ali que você tem isso, tem aquilo, coisa e tal, e você tá só cada vez mais se afundando. Isso é um dos segredos que acontecem. Os ricos, eles têm controle emocional, eles não compram por impulso, eles não gastam por impulso, pelo contrário, eles querem cada vez mais economizar para que aquele dinheiro renda. Outra coisa importante, rico constrói patrimônio pensando a longo prazo. Isso quer dizer o quê? Que elas pensam, né, devagar e sempre. Já o pobre não, ele quer resultado imediato, né? O pobre, ele quer resultado para ontem, né? Como as pessoas falam. E tipo assim, quer ter, né, assim, dentro de um dia para outro. E não é isso, e não é assim que acontece. As coisas acontecem a longo prazo, né? É uma construção dia após dia, devagarzinho. E é isso que acontece. O pobre,
ele quer dinheiro rápido, ele quer enriquecer rápido. Já o rico tem essa diferença, eles constroem devagarzinho, eles não querem mostrar status, eles querem liberdade financeira. É onde vem o segredo, né? Eles não pensam em falar assim, eu quero isso da noite pro dia. E aí é que tá, gente. Muitas vezes é isso que nos destrói. A gente quer as coisas muito rápido, muito instantâneo. E a vida não acontece dessa forma, né? A gente precisa ser adultos para entender que as coisas levam tempo, né? E esse longo prazo é o que vai te trazer resultados, né? Esses hábitos, tá fazendo esses hábitos dia após dia, sem se desesperar. Gente, e um dos segredos mais importantes, né, digamos assim, que todos esses hábitos aqui vai fazer com que você consiga chegar onde você quer. Mas a primeira coisa que você precisa é acreditar que você vai conseguir. Porque quando você acredita que você vai conseguir, você consegue. Mas se você pensar, eu não vou conseguir isso porque a minha sina foi essa, eu nasci desse jeito e eu vou morrer assim, isso vai só lhe fazer procrastinar cada vez mais e cada vez mais andar na escassez, tá? Você precisa acreditar que você consegue, que é possível, né? Quando isso começa, quando a gente muda a nossa mentalidade, né? A mudança começa na nossa mentalidade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu comecei esse canal, eu tinha muita dívida para pagar, gente, muita dívida. Eu achava que seria impagável. Eu já falei isso assim em vários vídeos e vou falar sempre. E o meu objetivo nesse canal era pagar essas dívidas, né? Tirar o meu nome do pau de galinheiro que tava mais, né? Que tava feio de olhar. Mas graças a Deus, de médio a longo prazo, gente, parece que eu tô com a língua meia presa hoje. De médio a longo prazo é que eu comecei a ver resultados. Por quê? Porque eu tava fazendo essas dicas dia após dia, me organizando, me planejando e graças a Deus eu consegui sair daquele poço sem fundo que era o quê? As dívidas. Hoje em dia eu tenho essas contas fixas que todo mundo tem, né, gente? É o ciclo da vida. Mas a gente não pode normalizar que a gente tem que ter dívidas, a gente tem que viver preocupado, que a gente precisa viver endividado. Isso não é normal, tá? Não é para normalizar isso. É pra gente normalizar, ter liberdade financeira, ter paz, tranquilidade, tá bom? E outra coisa que eu quero falar pra vocês, a riqueza chega através da nossa mente, antes mesmo que o dinheiro chegue no bolso, né? Por que que isso acontece? Porque de que adianta eu abrir a torneira e deixar o ralo aberto, né? Só vai descer pro ralo abaixo, Você tem que fazer primeiro o quê? Fechar o ralo e depois abrir a torneira. Essa torneira é o quê? É os investimentos, é você colocar para render e fechar o ralo é o quê? Parar de gastar sem necessidade. Gente, isso é muito importante mesmo. Eu falo isso pra vocês porque assim, quando eu comecei a entender que isso não é sobre o que a gente ganha e como a gente organiza, como a gente organiza e como a gente se planeja, isso assim foi um divisor de águas, porque isso se tornou assim um estalo na minha vida, sabe? Eu comecei a ver as coisas muito mais diferente, eu comecei a me preocupar muito menos, sabe? As coisas começaram a fluir e graças a Deus, eu falo pra vocês assim, eu fico muito feliz quando eu entro aqui no YouTube, que eu vejo os comentários das pessoas falando, que foi um divisor de água, que me ajudou demais, que os meus conselhos foram bons, e vocês não imaginam o quanto isso me deixa feliz, porque assim, além de eu ter aprendido ter controle financeiro na minha vida, aprender a fazer planilhas, aprender a me organizar, aprender a não normalizar dívidas, achar que isso é super normal e que é um ciclo da vida, tá? E isso assim me deixa muito feliz, porque além de eu ter aprendido a me estabilizar, entre aspas, dizendo, em questão das dívidas, né? Eu consigo pensar 10 vezes antes de gastar se aquilo é necessário, né? Gente, eu fico pensando assim, o que eu recebo de proposta de empréstimos todos os dias, assim, não tá escrito. Mas por que isso? Porque o banco,
ele é esperto. Vocês acham que o banco me manda essa proposta de empréstimos porque isso é bom para mim? É porque isso é bom para eles. Por exemplo, ontem eu recebi uma proposta para mim fazer um empréstimo para pagar em 72 meses, né? E aí, adivinha, a proposta era para mim receber, para mim pegar nesse empréstimo 4.400. Se eu aceitasse, como é que seria isso? Todo mês eu ia pagar R$ 430 por mês, que totalizando isso em 72 meses iria dar aproximadamente R$ 12.000. Ou seja, eu pego 4.000 e devolvo, né? Aquela enganação do cérebro de achar que é só 430 por mês. Quando você vai fazer uma continha para você saber quanto é que dá, tá dando aí R$ 12.000. Ou seja, você pega 4.000, devolve 8, né? 8 não, né? Você deve o valor que você pegou, mais o dobro, ou seja, 3 vezes, né? Em cima do que você pegou. Então, assim, não haja por impulso, faça tudo pensando direitinho. Gente, uma das coisas que eu falo pra vocês, empréstimo é de último caso, Deus livre e guarde, né, em caso de vida e saúde, que a gente pensa, né, mas assim, tenta fugir dessas propostas que parecem, né, que parecem uma boa proposta, mas na verdade é um prato oferecido pelo inimigo, porque eu falo pra vocês, não aceite, porque gente, isso não é bom pra nós, isso é bom para o banco. Por quê? Porque o banco ele vai colocar essa taxa altíssima, né? Vai ter juros rotativos. Se você não pagar, vai tirar muito mais em cima. Então, assim, é o segredo que eu falo para vocês. Tenha a mente milionária e fuja dessas coisas que vão lhe levar cada vez mais pro fundo do poço, tá? É isso, gente. Eu espero que eu possa ter trazido uma boa coisa pra vocês aqui, um bom conselho, tá? Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Meu muito obrigada. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Se você conhece alguém aí que tá precisando ter controle financeiro, mande aí pra essa pessoa, envie pra essa pessoa, tá bom? Deixe o seu likezinho aí, que isso é muitíssimo importante pra fazer com que o YouTube entenda que eu trago coisas relevantes pra vocês, tá bom? E deixa o seu comentário aí dizendo o que você achou sobre esse vídeo, se você já tem controle financeiro, se você tem uma mente milionária ou se você tem uma mente pobre. É isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.